cotidiano e o Diário da Saúde. Hoje no Diário da Saúde nós vamos conversar a respeito do trigo, que faz parte da nossa alimentação. Quase todo mundo come alguma coisa de trigo, aquele nosso pãozinho gostoso, cheiroso, maravilhoso. E olha, de acordo com o nosso entrevistado, estudos de elevado nível de evidências científicas apontam que retirar da alimentação os derivados do trigo pode ser benéfico para a saúde. Nós vamos então saber por quê. Quem conversa com a gente é o Dr. Patrick Rocha, conhecido como Dr. Rocha, que é médico, especialista no tratamento de diabetes e pesquisador da área de nutrição, presidente do Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas, o INEODOC, e autor de livros também na área. Dr. Rocha, é um prazer tê-lo conosco. Grande prazer falar contigo, Luiz. Doutor Rocha, o que é que tem o nosso trigo? Quando a gente fala em tirar o trigo, é o mesmo que dizer que tirar o glúten? Com certeza, Luísa. O trigo, ele contém dois problemas enormes. O trigo atual é muito diferente do trigo dos nossos avós, dos nossos pais, de 30, 40 anos atrás. Esse trigo não era um trigo muito agressivo, ele tinha pouquíssimo glúten e pouco açúcar, pouco amido. O trigo atual, que é produzido em larga escala, através de técnicas que envolvem alta produtividade, é um trigo que, apesar de muito produtivo, ele é muito maléfico para a saúde, porque ele tem muito glúten, que é muito inflamatório, é uma proteína muito inflamatória, e ele contém muito açúcar. Pouca gente sabe disso, e infelizmente poucos nutricionistas e colegas da classe médica também sabem disso. Então é muito importante passar essa informação, porque são estudos de elevado nível de evidência científica de universidades como a Universidade de Harvard e a própria Suécia, que é um país de primeiro mundo que já adotou essa alimentação que visa retirar, ou se não diminuir a maior quantidade possível de glúten. Quando a gente fala em glúten, nós estamos falando principalmente de trigo. Porque o glúten não tem só no trigo, mas no trigo principalmente na nossa alimentação, né? Que pão, como eu falei, pão, macarrão, pizza, que outras delícias tem por aí, gente? Tortas, bolos, né? Tudo isso leva trigo, farinha de trigo, né, doutor Rocha? É verdade. Hoje, se você pegar, Luísa, se você for no supermercado, 60% a 70% dos alimentos industriais contém trigo. E esse trigo atual, esse trigo que está gerando uma verdadeira epidemia, não é só ele, claro, mas eu diria que ele é o principal fator, se não um dos principais fatores. Porque o trigo, que pouca gente sabe, é que o trigo atual ele contém mais açúcar do que o açúcar puro. Para você ter uma ideia, 2 fatias de pão integral contém mais açúcar do que 2 colheres de sopa de açúcar puro, desse de mesa. Então, é chocante. Nossa, mas aí o senhor desanima a gente, doutor Rocha. Porque, olha só, às vezes a pessoa faz dieta e tudo, né? E restringe os carboidratos, restringe o açúcar e dá uma escapadinha. Então, uma escapadinha num macarrão já esculhambou tudo, né? Eu costumo dizer que a redução do trigo já traz enormes benefícios. Eu costumo dizer para meus pacientes e alunos e alunas dos meus projetos, tanto de emagrecimento quanto de diabetes, façam experiência, né? Façam experiência. Quem é diabético é mais fácil, porque o diabético ele utiliza aquele aparelhinho, o glicosímetro, né? Então ele fura o dedo, ele está acostumado com isso. Então ele vê o tanto que o trigo causa impacto, leva muito açúcar no sangue. Já no emagrecimento é um pouquinho diferente, né? As pessoas, eu falo, passe um mês, ou pelo menos assim, 6 dias na semana sem usar trigo e me conta os resultados. O que a gente vê, o que eu percebo e o que a boa ciência nos mostra, né? Quando eu falo em boa ciência, eu estou falando de estudos de elevado nível de evidência científica, é primeiro uma perda de peso rápida, devido à retirada do trigo, né? E segundo, um desinchaço, vamos dizer assim. Há uma perda de medidas também, que boa parte dessas medidas é por conta de um processo inflamatório que o trigo gera. Então é uma questão assim de fazer o teste e perceber no próprio corpo, né? É muito claro isso. Esse a processo redução do trigo, Luísa, já traz um grande impacto. Então, assim, o ideal seria retirar, mas não é fácil, eu sei que não é fácil, até porque o trigo de hoje, existe um estudo da Universidade de Harvard que mostra que o trigo, ele é tão viciante ou até mais viciante do que algumas drogas, como cocaína, por exemplo. Então não é brincadeira. Eles fizeram alguns experimentos, tanto com humanos quanto com roedores, ratos, né, e mostraram que o trigo, ele faz muito mais falta, ele ativa centros
centros do nosso cérebro de prazer, né? Aumentando a dopamina, aumentando a serotonina. Então, eu acompanho cerca de metade dos alunos do meu projeto, eles sentem sintomas de abstinência quando retiram o trigo, né? Que dura aí de 3 a 7, 10 dias no máximo, né? Irritabilidade, náuseas, enfim. A outra metade não sente tanto assim, mas cerca de 50% sente bastante essa retirada. Mas eu posso te dizer o seguinte, vale muito a pena, porque a sua saúde agradece com a diminuição e, se possível, a retirada de trigo. Agora, como é que a gente sabe que esse trigo que a gente está comendo está fazendo mal? Porque é claro que tem pessoas que devem sentir mais e outros menos, né? Não se trata de falar de quem tem doença celíaca, que aí esse não pode chegar nem perto de glúten, né? Esse seria uma modalidade extrema, né? Seria aquele que é sensível a glúten presente até em cosméticos, por exemplo. Então, assim, a situação é mais grave. Agora, todos nós somos sensíveis em maior ou menor grau ao glúten, Luísa. Então, assim, esse que é o problema. A sensibilidade, ela varia de pessoa para pessoa. Mas nós podemos dizer seguramente que todos somos em maior ou em menor grau. E os sintomas, para a gente saber, porque às vezes a pessoa está lutando há um tempão contra alguma coisa, né? E nem sabe que é na alimentação que está entrando aquele fator irritante, por exemplo, do intestino. Essa inflamação que o senhor falou, é no intestino? Na verdade, ela é no corpo inteiro. Vamos dizer que o intestino seja aí o primeiro aí, né? Que sente os efeitos do glúten. Esses efeitos irritantes, esses efeitos inflamatórios. Tem pessoas que sentem alergia, tem pessoas que sentem, aparecem manchas, inchaço no corpo, inflamações nas articulações. Eu conheço várias histórias, não só minhas, mas também de colegas que usam essa abordagem de retirada do trigo. Tem um amigo, inclusive, que é reumatologista, formou comigo, ele começou a retirar o trigo e teve, assim, resultados incríveis, até de artrite reumatoide, de dores articulares, dores nas juntas. Pessoas que retiraram e falaram, olha, 2, 3 semanas não sinto mais dor. Então, esses efeitos nocivos do trigo, do glúten principalmente, né? Se a gente for falar, tem 2 aspectos aí, né? Daria pra gente conversar aqui horas e horas. Um é o glúten, seria esses aspectos inflamatórios, tanto por exemplo, síndrome do intestino irritável. Às vezes a pessoa tem muitas diarreias, ela tem bastante diarreia e não sabe, procura o médico e o glúten continua ali na alimentação. Muitas vezes procura um nutricionista, que muitas vezes, a imensa maioria, infelizmente, passa o pão integral para as pessoas, como se o pão integral fosse saudável. E o que acontece? Não resolve o problema. A simples retirada do trigo, da alimentação, por alguns dias, já mostra sinais de desinchaço, de melhora, às vezes, da diarreia. Muitas vezes melhora, muitas vezes é uma dor que melhora também, porque o que o glúten faz é provocar uma inflamação no corpo de uma forma geral, atingindo tanto o intestino, né? Inclusive o próprio cérebro também, que com o tempo existe aí um grande aumento, uma predisposição de doenças degenerativas, como Alzheimer. Tem um médico chamado Dr. David Perlmutter, ele escreveu um livro chamado A Dieta da Mente, em português, eu até indico aí para os colegas que estão assistindo, 2 livros, esse aí e outro também, que é a Barriga de Trigo, né? E que são livros escritos por renomados cientistas aí norte-americanos, que mostram os efeitos nocivos do trigo, que vão desde o intestino, como você colocou aí, até o cérebro. E, por outro lado, o açúcar presente no trigo causa uma série de problemas, epidemia de obesidade, inclusive em crianças, né? Adultos, idosos e crianças. Nós estamos aí com cerca de 25% das crianças com sobrepeso ou obesidade, e mais da metade da população adulta brasileira está com sobrepeso ou obesidade, fora diabetes e outras doenças mais, né, que vão surgindo. E aí, a gente substitui o trigo pelo que na alimentação? Olha, um bom começo, vamos dizer assim, seria a tapioca, né? Colocar aí a tapioca, o próprio pão de queijo também, que é feito da fécula. São 2 opções. Agora, aquele cuscuz que a gente come também, muitas vezes de manhã, principalmente no Nordeste, né? Aquele cuscuz de milho serve? Tapioca, cuscuz de milho. Olha, já é uma grande evolução, vamos dizer assim, né? Se o objetivo é realmente uma diminuição da quantidade de glúten e de amido, trocar o trigo pelo milho é um bom começo. Melhor ainda seria pela tapioca, ou melhor ainda, se a pessoa quiser assim, poxa, eu quero fazer uma experiência aqui, quero saber até que ponto o glúten está me influenciando, né? Seria a utilização aí de omeletes, né? Utilização do ovo,
com omeletes feitas aí com carne, com brócolis, com cenoura, que são tubérculos, é também uma ótima substituição, Luísa. Certo. Então faz aquela omelete completa, vamos dizer assim, né? Isso. Bem Nossa, rica. a omelete é uma excelente forma de começar o dia. Por quê? Porque o ovo, ele é o alimento mais completo que existe, né? O ovo foi demonizado aí por muito tempo, mas a ciência nos mostra que o ovo, ele é tão completo que dele nasce uma vida, que é um pintinho, né? Que tem tudo, ele tem tudo que a vida precisa, ele tem gorduras, que são gorduras saudáveis que trazem saciedade, nutrição para as células do corpo. Ele tem uma série de vitaminas, as pessoas ficam aí comprando polivitamínicos na farmácia, mas se ela comer aí 3, 4 ovos, de preferência caipiras, viu? Mas claro que o de granja também tem benefício. De caipira ele é muito mais nutritivo, o ovo caipira. E ele é um polivitamínico completo, ele é rico em diversas vitaminas. Então, se você fizer um omelete aí com brócolis, com cenoura, ou até com queijo, com carne, ótima pedida para começar o dia e substituir pelo pão nosso de cada dia, né? E usando a gema e a clara do ovo. A gema e a clara. As pessoas têm medo da gema, mas esquecem que a gema ela tem 90% dos nutrientes do ovo. Então é fundamental usar os dois. Os dois, gema né? E clara, com certeza. E aí, o senhor recomenda tirar também o arroz, o feijão, ou mantém essas outras coisas e... Olha, eu não sou radical com arroz e com feijão, não. Quando a pessoa é diabética, é diferente. O diabético ele é uma condição à parte e ele realmente tem problemas de lidar com açúcar no sangue. E o arroz, ele é rico num tipo de açúcar chamado amilopectina. Agora, mas ele não tem glúten, por outro lado. Então, para quem quer apenas assim, melhorar a saúde, só de retirar o trigo, já mantém o arroz e o feijão, não tem problema. Se for diabético, tenta diminuir e faça o teste antes e depois. Antes de se alimentar com arroz, e o feijão já é bem mais tranquilo. Agora, o arroz, para quem é diabético, é complicado. Ele tem que ser... muito parcimoniosamente usado, muito, né? Exatamente. Eu não sou radical, porque, afinal de contas, nós estamos falando de 2 alimentos da nossa cultura, né? Cultura brasileira, de norte a sul do país. Aí, as pessoas usam arroz, usam feijão. Quando a pessoa é diabética, fala, faça o teste antes e 1 hora depois, com glicosímetros. Se não for, use aí com moderação, que não há problema. Então, e a gente pode, então, para substituir, assim, na parte de bolo, biscoito, seriam bolos e biscoitos feitos de outras coisas que não de farinha de trigo, né? Isso, outra opção seria, para esses bolos, uma opção interessante seria a farinha de arroz. Fubá, né? E isso também, né? Usar o milho no lugar do trigo. O arroz seria até mais interessante para quem quer perder peso, né? E tem também outras opções, como farinha de coco, farinha de amêndoas, que são aí um pouco mais caras, mas que são bem interessantes aí dentro da culinária para fazer essa substituição e emagrecer de forma saudável, melhorar, controlar de forma bem mais eficaz a diabetes e por aí vai, e outros benefícios. E retirada promove, o lance, vamos dizer assim, do trigo. Então, porque as pessoas dizem assim, esse negócio de trigo, de glúten é conversa fiada, porque a humanidade há séculos que usa. Então, o grande problema foi essa modificação que foi sendo feita para render mais, né? Para ter mais produtividade, exatamente, resistir mais a pragas, né? Essas coisas assim, que fizeram esse trigo ser mais rico, vamos dizer assim, do que era, porque ele é mais rico em açúcar, né? E mais forte no seu glúten, vamos dizer assim, né? Exatamente. Infelizmente, ele ficou mais rico naquilo que faz mal para o corpo, né? Esse trigo, para você ter uma noção, o trigo de 3, 4 décadas atrás era aquele trigo, você vê até naqueles filmes norte-americanos, aquele trigo alto, aqueles pés altos e tudo mais, o vento batia. Hoje o trigo, ele é baixinho, ele é um pezinho pequenininho e altamente produtivo e gerando essa agressividade toda aí para o corpo, né? Tanto com glúten quanto com amido. Então ele é muito diferente. Eu costumo até brincar, dizer que o trigo atual é como se fosse um Frankenstein, comparando com o trigo lá dos tempos dos nossos avós e dos tempos de Jesus Cristo lá, do pão que ele abençoou, né? Aquele pão lá que ele abençoou é bem diferente desse pão de hoje, que você vê nas prateleiras e nas padarias da vida, né? E eu imagino que o integral, o senhor falou que tem muito mais açúcar, mas eu imagino que o integral, o trigo integral, o pão integral, né? Ele vai ser mais forte ainda do que o refinado, né? Ele tem um índice glicêmico mais alto, né, o trigo integral, e o pior de tudo é que ele é vendido como saudável. Então é um marketing mentiroso que coloca o trigo, cereais integrais de uma forma geral, mas o trigo é o principal,
esses pães integrais como se fosse um alimento saudável. Então as pessoas, muitas vezes, com a melhor das intenções, buscando melhorar a saúde, vão atrás do profissional de saúde, né, que pode ser um nutricionista, um médico, enfim, até educadores físicos, e estão comprometidos com a alimentação, mas recebem orientação errada. Recebem orientação que eu chamo de desinformação. Porque o que existe no final das contas, se a gente for abrir um jogo mesmo, né, Luísa, são interesses, conflitos de interesses, né? Indústrias que lucram muito. Eu estou falando aqui de indústrias de alimentos, né, indústria farmacêutica, e outras aí, indústrias de estética, que lucram muito com essa desinformação, que a simples retirada de trigo pode operar aí verdadeiros milagres. Então faça o teste, né? Faça o teste. As pessoas não duvidam. Então faça o teste por um mês. Retira o trigo e depois me conta, daqui um mês, para você ver o que vai acontecer. Pessoas que perdem 4, 5, 6, 7 quilos. Isso eu estou falando tirando só o trigo, sem tirar açúcar, viu? Porque o trigo é pior do que açúcar puro. Então as pessoas sentem isso no corpo e a saúde agradece. Pessoas mais velhas aí que estão cheias de dores falam: nossa, doutor Rocha, foi um milagre que aconteceu na minha vida. Com a retirada de trigo, eu ouço depoimentos desse tipo e não são poucos, viu, Luísa? São muitos mesmo pelo Brasil afora. Muito bem. Bom, nós falamos aqui com o doutor Rocha. E o nosso tempo até acabou, viu, doutor Rocha?